Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV do YouTube para mais um TBT da TV. Nesta semana, recordando uma das novelas mais importantes, de maior sucesso da história da nossa televisão, que está fazendo agora 50 anos, O Bem Amado. Antes de começarmos a relembrar a história de O Bem Amado, os pedidos que eu faço sempre a vocês. Quem não for ainda inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, comente aqui embaixo sugerindo temas não só para os próximos TBTs da TV, mas para os outros programas todos que nós fazemos, de segunda a sexta-feira, todo dia tem sempre um diferente. E compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode gostar desse trabalho que a gente faz com muito carinho para todos vocês. Agora já estamos na casa aí dos 52 mil inscritos. Obrigado sempre a todos vocês. O Bem Amado é uma obra de Dias Gomes, que ele criou inicialmente para o teatro no começo da década de 60. As fontes divergem. E basicamente o que a gente pode dizer é que ele escreveu essa peça, uma primeira versão dela, em 1960, com o nome de Odorico, o Bem Amado, ou Os Mistérios do Amor e da Morte, e algum tempo depois, entre 62 e 63, ela ganhou os palcos pela primeira vez. Depois teve uma apresentação na televisão, num teleteatro da TV Tupi, com Rolando Boldrin no papel principal, Rolando Boldrin recentemente falecido, né? E mais para o final da década voltou a ser encenada agora com Procópio Ferreira no papel principal da peça. Mas claro que a criação mais lembrada do personagem principal de O Bem Amado é a de Paulo Gracindo, nessa novela que nós relembramos hoje. A estreia de O Bem Amado ocorreu no dia 22 de janeiro de 1973. E ela foi uma novela do horário das 10 da TV Globo. Naquela época havia a novela das 6 ainda em implantação, ela fixa, começou somente em 75. Então basicamente você tinha a novela das 7, das 8 e a das 10. E esse horário das 10 era destinado a histórias um pouco mais adultas, com maiores ousadias em temas e em formas de conduzir esses temas. Propostas narrativas diferentes, que depois chegaram também à novela das 8, mas essa é uma outra conversa. E quem é esse personagem principal que conduz toda a história do Bem Amado? É o coronel Odorico Paraguaçu, que, como eu disse, era interpretado pelo Paulo Gracindo. A novela se passa numa cidade do litoral da Bahia, chamada Sucupira. E, ironicamente, ela seja localizada no Nordeste, enfim, mas lá ninguém morre. É muito difícil que as pessoas morram em Sucupira, embora, claro, existam crimes, doenças, epidemias, enfim, mas é muito difícil alguém morrer em Sucupira. E quando as pessoas morrem, como a cidade não tem cemitério, elas são enterradas numa cidade próxima, Jaguatirica, salvo engano da minha parte. Então, os familiares das pessoas que morrem são obrigados a transportar os seus entes queridos para essa outra cidade a fim de que eles sejam enterrados lá. E isso constitui a principal plataforma política de Odorico, que é um fazendeiro, um produtor de azeite, uma pessoa muito rica e conhecida de toda a região, e ele se candidata a prefeito da cidade, enfrentando um dentista, o Dr. Lulu Gouveia, que é o Lutero Luiz, que depois converte-se em grande líder da oposição ao seu governo. Odorico é eleito com a promessa de construir um cemitério próprio para Sucupira. Só que como ninguém morre, ou quem morre, a própria oposição também dá o jeito de levar para outro canto para ser enterrado, a fim de melar os planos do Odorico, com o tempo esse cemitério vai se tornando uma coisa indigesta, que gera muita insatisfação na cidade, justamente porque foi uma grande promessa do prefeito inaugurar o cemitério, só que não morre ninguém para ser enterrado lá, então o cemitério não é inaugurado. E o grande tormento da vida de Odorico é fazer com que alguém morra na cidade
e ele possa inaugurar o cemitério e calar a boca da oposição. Mas é claro que a novela não trata só disso, porque Odorico, talvez sem exagero, a gente possa dizer que é o maior símbolo na dramaturgia brasileira da figura do político demagogo, corrupto, que não liga para o povo e que só pensa em si próprio e no seu êxito eleitoral. De maneira que todas as artimanhas que o coronel faz para conseguir o seu objetivo de inaugurar o cemitério são feitas sem o menor pudor de prejudicar quem quer que seja e de se aproveitar da desgraça alheia. Afinal de contas, o que faz um chorar leva outro a dar risada. No caso, o prefeito. E além de Lulu Gouveia, pelo menos duas outras grandes forças da cidade estão contra Odorico. Uma é um jornalista, dono do jornal local chamado A Trombeta, o Neco Pedreira, que é o personagem do Carlos Eduardo Dolabella. E, junto com ele, nós temos a delegada, Donana Medrado, a personagem da Zilka Salaberry, uma das poucas pessoas da cidade, especialmente entre as mulheres, que não tem medo de Odorico e o enfrenta sempre que é preciso, ou sempre que ela pode. Na verdade, a Donana não é a delegada oficial de Sucupira. Quem é o delegado é o marido dela, Joca Medrado, interpretado pelo Ferreira Leite. Só que aí está além de Odorico não vale nada, enfim, uma grande razão para que Donana e todos da sua família detestem Odorico. Alguns anos atrás, a cidade vivia em pé de guerra, especialmente por uma guerra travada entre duas famílias, a família dos Medrado e a família Cajazeira, a qual pertencia a Dona Rosa, que era Geni Amaral, a falecida esposa de Odorico. E Odorico, claro, por conta desse seu casamento, tomava o partido, estava do lado dos Cajazeira. E ambos mataram membros das duas famílias, eles se assassinaram mutuamente durante muito tempo e um dos grandes prejudicados, um dos grandes incomodados e que está com aquilo entalado na garganta, foi morar em outra cidade, mas logo retorna a Sucupira para ir à forra e retomar a guerra, quem sabe, que é o coronel Emiliano, filho da Donana e do Joca, papel do Rafael de Carvalho. Ele entra na novela mais ou menos na metade, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, Donana, Joca e os seus netos, o Carlito, que é o D'Artagnan Melo, e a Anitta, que é a Dilma Lois, eles detestam Odorico e tudo que se relacione com ele. Pois bem, eu citei a família Cajazeira. Nela, não só por conta do casamento de Dona Rosa com Odorico, mas por artimanhas do amor, ou o que quer que seja, existem grandes baluartes da defesa de Odorico, as suas maiores correligionárias. 3 irmãs solteiras, solteironas, como se convencionava chamar, Doroteia, que é uma professora, vivida pela Ida Gomes, Dulcineia, que é a Dorinha Duval, e Judiceia, Dirce Miliatio. Elas são as irmãs Cajazeira, todas amantes de Odorico, mas uma não sabe que a outra mantém um relacionamento com ele. E essa situação vai sendo levada com a barriga. Ele, inclusive, por pouco no passado não se casou com Doroteia, em vez de se casar com Rosa, que foi o que ele fez. Com Rosa teve 2 filhos, o Cecel, que é o João Paulo Adur, e a Thelma, Sandra Breia, que moram em Salvador, a capital do estado, foram para lá para estudar, enfim, vivem longe do pai e da tia, Dona Zora, que é a Ana Ariel. E as irmãs Cajazeiras são figuras muito lembradas da novela. Até hoje, na sua cidade, no seu bairro, na sua família até, você deve ter notícia de algumas senhoras de uma certa idade que têm o apelido, ou até jovens mesmo, que têm o apelido de as irmãs Cajazeira, porque estão sempre juntas ou se vestem parecido, enfim. E elas andavam juntas até de braço dado, faziam uma escadinha, porque havia a muito alta, a mediana e a baixinha. E aquelas personagens, elas eram muito interessantes na novela, são muito marcantes realmente, não apenas porque muito bem interpretadas por essas atrizes, mas porque simbolizavam diferentes tipos de mulher, no fundo desejosas apenas de serem amadas e respeitadas por aquele homem que elas idolatravam tanto, que era o Odorico. Além delas, outra pessoa com quem o coronel sempre pode contar é o seu secretário e afilhado, Dirceu, que é o personagem do Emiliano Queiroz.
e que por conta da sua grande paixão pelas borboletas, ele vive caçando no seu tempo livre, vai para o meio do mato atrás de borboletas raríssimas, que ele conhece muito bem porque estuda o assunto, é fascinado pelo assunto, tem o apelido de Dirceu Borboleta. É um rapaz tímido, que quando fica nervoso gagueja, né? E ele acaba sendo unido por Odorico a Dulcinea. Odorico arma o casamento de Dirceu e Dulcinea para se livrar de um problema, porque a Dulcinea aparece grávida. E ele se aproveita de um interesse que ele sabia que ela já tinha no próprio Dirceu, isso desde o começo da novela é deixado claro, faz com que eles acabem, depois de passarem uma noite juntos, embrenhados na floresta, numa cabana, porque chove e eles não têm condições de voltar, enfim, Odorico faz com que esse fato se reverta a seu favor e a honra da moça precisa ser salva. Então aquela gravidez que já está em curso é colocada na conta do Dirceu. Só que ele não poderia ser o pai da criança, a não ser que tivesse tido um ataque do qual ele não se lembra, porque fez voto de castidade na sua infância. Então ele não tinha acontecido nada entre a Dulcinea e ele. Mas a novela vai caminhando entre uma jogada e outra de Odorico para inaugurar o cemitério, até que ele tem uma ideia de promover a volta à cidade de um filho ilustre, mas ilustre por motivos bastante controversos, digamos assim. José Tranquilino da Conceição, ou como ele é bastante conhecido Nordeste afora, Zeca Diabo, que é o Lima Duarte. Zeca Diabo é um conhecido matador, que foi embora de Sucupira muitos anos atrás, quando matou a família de um coronel inteira, o coronel Lidário, porque um dos filhos do coronel desonrou uma irmã do Zeca Diabo, a Jaciara, que é a personagem da Valéria Amar. Na cidade ficou um outro irmão, o Mestre Ambrósio, que é um pescador, papel do Angelito Melo, que tem uma filha, Mariana, que é a Tereza Cristina Arnaud. Zeca Diabo volta a Sucupira com todas as honras, digamos assim, trazido pelo prefeito por intermédio do Mestre Ambrósio, para que ele mate alguém, não importa quem, e essa pessoa então inaugure o cemitério. Mas aí é claro que as coisas não são tão simples assim para Odorico, porque Zeca Diabo, depois de uma vida de muitos assassinatos nas costas, pretende apenas ter um dia a dia tranquilo, quem sabe realizar o seu sonho de aprender a ler, a escrever e ser um dia um protético, quem sabe até um cirurgião dentista. Faz muita amizade com o Dr. Lulu Gouveia justamente por causa disso. O Dr. Lulu Gouveia começa a ensiná-lo a ser protético, que é a fazer dentaduras, né? E Zeca Diabo só quer viver em paz, ele não quer mais matar ninguém. E é muito temente ao seu santo Padim Cis Romão Batista, como ele diz. Odorico tem graves problemas então por conta desse assassino que não mata mais, que é o Zeca Diabo, que ele trouxe confiado que ia resolver o seu problema. Só que há outras pedras no sapato do coronel, como um primo das irmãs Cajazeira, que chega a Sucupira à beira da morte, supostamente, o Ernesto, que é o André Valle, mas elas cuidam muito bem dele, etc. Ele chega ali a se aproximar mais da Judicéia e o Ernesto cura-se, retoma a saúde, a vitalidade e não morre como o coronel queria tanto. Além disso, vindo de Salvador, depois de salvar a filha do próprio Odorico da morte, um médico muito dedicado à causa de salvar vidas humanas por conta de traumas do seu passado, o Dr. Juarez Leão, que é o papel do Jardel Filho, vai morar em Sucupira, trabalhar no posto de saúde da cidade e quer promover a saúde pública em Sucupira, ao contrário dos desejos do prefeito, que quer que alguém morra. Quanto mais gente morrer, melhor, inclusive porque ele dá utilidade ao cemitério, chegando inclusive a boicotar a vacinação do próprio município do qual ele é prefeito, desviar remédios, vacinas que são enviados pelas autoridades do governo estadual e federal para vacinar o povo de Sucupira. E isso, inclusive, foi usado recentemente para apontar as semelhanças com o comportamento de uma outra figura bastante condenável da nossa política, cujo nome eu não citarei, mas você sabe muito bem
de quem se trata? Em Sucupira, quando essa guerra entre os Medrado e os Cajazeira se intensifica de novo, com o coronel Emiliano enfrentando cara a cara o coronel Hilário, que é parente do Odorico e tio das irmãs Cajazeira, papel do Álvaro Aguiar, acontece um tiroteio na praça, com participação do próprio Zeca Diabo, inclusive, que, embora muito pacificador, vê nessa situação difícil que se cria na praça principal da cidade, o único meio de contê-la, atirando ele também para matar quem está querendo se matar. Ironicamente é isso. Mas, entre mortos e feridos, salvam-se todos e não aparece um defunto, digamos, para inaugurar o cemitério. O barbeiro da cidade, seu Demerval, que é o Nanai, também morre no decorrer da história, mas a oposição leva o corpo do homem para outra cidade, assim Odorico não pode usá-lo. Zelão das Asas, um pescador que fez uma promessa para se salvar da morte e então iria construir asas para voar, para agradecer a graça alcançada com o bom Jesus dos navegantes, que é o papel do grandíssimo Milton Gonçalves. Odorico torce para que ele se esborrache da torre da igreja tentando voar, e isso não acontece porque sempre tem quem impeça por um motivo ou outro, principalmente o padre Honório ou o seu vigário, como todo mundo chamava, que é o Rogério Frois. E também, claro, nós temos nessa cidade onde, ironicamente, ninguém morre, um farmacêutico, seu Libório, que é o Arnaldo Weiss, com uma mulher que o trata mal, que não o ama, o detesta, inclusive, que é a Odete, papel da Isolda Cresta, e ele, desiludido com a vida que leva e pelos sucessivos abandonos dessa mulher ao longo da vida, ele quer sempre dar fim à própria vida, vê nisso uma solução para o seu sofrimento. Só que tenta repetidas vezes e não consegue o seu objetivo também. Então, de um lado, nós temos um prefeito que deseja que alguém morra e, de outro lado, nós temos um farmacêutico que quer morrer e não consegue. Ao longo dos meses, a história de O Bem-Amado se desenvolve em torno dos problemas dessa pequena sucupira e da administração monstruosa e impiedosa de uma pessoa envolvente, sedutora, cativante, com um linguajar verborrágico que inventava palavras que não existiam, muito prolixo. Vamos deixar de lado os entretantos e partir logo aos finalmente, as donzelas juramentadas, que cara é essa de seu vigar cadê minha farofa? E coisas assim. Palavras que se tornaram integrantes do vocabulário do público da novela em mais uma grande criação do Paulo Gracindo, que vinha de um outro personagem totalmente diferente, o Tucão, um bicheiro carioca, em Bandeira 2, outra novela do Dias Gomes. O Bem-Amado foi a primeira novela produzida em cores na televisão brasileira, com direção do Regis Cardoso, supervisão e produção do Daniel Filho, e em torno disso existem várias histórias, né? A principal delas, dos bastidores dessa época em que todos estavam se acostumando a produzir em cores para a televisão brasileira, é o fato de que os primeiros capítulos, principalmente, deram muito trabalho para serem feitos, apesar da grande garra de toda a equipe, porque você ia descobrindo no dia a dia coisas que rasgavam a imagem, como a gente diz, né? Por exemplo, a brancura das pernas da Ida Gomes, que era realmente muito branca, então aquilo rasgava, fazia assim, sabe, um fogo que balança, assim. O próprio fogo do palito de fósforo, de isqueiro, se a câmera pegasse, poderia rasgar a imagem, o reflexo das luzes e as lentes dos óculos do Dirceu Borboleta ou de qualquer outro personagem também podiam rasgar a imagem, certas listras ou tons de algumas cores. Então, algumas cenas tinham que ser gravadas muitas e muitas vezes até que o resultado fosse satisfatório. E isso chegou a colocar o Paulo Gracindo, que gravava muito por ser o protagonista, a ponto de ter uma estafa seríssima. E ele solicitou, um pouco antes da estreia da novela, uma licença de alguns dias para descansar, porque ele já era um senhor de uma certa idade, tinha feito 60 anos um pouco antes da novela. 60 anos naquela época pesavam mais do que pesam hoje, é bom a gente frisar isso, né? Então, ele apresentou um atestado médico para a emissora
e disse que tinha que ser liberado por alguns dias das gravações, porque senão logo eles iam receber outro atestado, mas era o de óbito dele, que estava muito cansado. Não podemos deixar de falar que o médico, Dr. Juarez, ele tinha esses traumas do passado porque a sua esposa havia falecido, vamos dizer assim, nas suas mãos. Ele estava operando-a e não conseguiu salvá-la. E pesava sobre ele a culpa desse incidente, que ele não tinha, foi uma fatalidade, mas enfim, e a morte do médico que a havia diagnosticado com a doença que ela tinha, enfim, no mesmo dia da morte da esposa do Dr. Juarez. Então ele era suspeito de ter dado fim ao médico. Ele bebia para esquecer a infelicidade na qual havia mergulhado, mas continuava sendo um grande médico. E com o apoio do amor da Thelma, que ele conquista por ser um homem autêntico, verdadeiro e honesto, um homem de princípios. E para se voltar contra a monstruosidade que Odorico faz em Sucupira, Dr. Juarez tem então um novo ímpeto de viver e viver bem, inclusive até sóbrio. E uma grande parceira que ele tem nos trabalhos do posto médico é Dona Chiquinha do Parto, como o seu nome não nega, a parteira da cidade e que é enfermeira, digamos assim, ajudante dele no hospital, no posto médico, que é a Ruth de Souza, outra grande atriz, né? E num papel muito interessante a Dona Chiquinha, porque negra, de meia idade, tinha muito mais instrução que o seu marido, o Zelão das Asas, né? E ele era pescador, mais se preocupava com as asas e ia em pagar a promessa de voar do que propriamente com a pescaria. E Dona Chiquinha tinha uma posição na sociedade de Sucupira, embora não tivesse muito dinheiro ou nenhum dinheiro. O Bem-Amado também tinha entre os seus personagens de maior destaque 3 figuras que a gente não pode deixar de citar. Uma delas é o Nezinho do Jegue, interpretado pelo Wilson Aguiar. Nezinho, ele tinha um jegue chamado Rodrigues e ganhava uns trocados cobrando para que quem tivesse interesse desse algumas voltas pela praça montado no Rodrigues. Quando ele estava sóbrio, era o maior fã possível de Odorico, fazendo frente até às próprias cajazeiras. Mas quando bebia, falava cobras e lagartos desse homem. Digamos que a pinga entra e a verdade sai. No caso de Nezinho do Jegue, era exatamente assim. Quando estava sóbrio, era viva Odorico. E quando estava bêbado, morra Odorico, ladrão de cavalo. E daí para baixo. E outros 2 personagens de muito destaque são Jairo Portela e Giza, a sua companheira, sua amante, sua esposa, interpretados pelo Gracindo Júnior e pela Maria Cláudia. Eles vão para Sucupira atrás de uma oportunidade de dar um golpe em alguém. Mas ele, que vivia atrás de uma grande chance, uma grande ideia que ele dizia que ia ter amanhã ou depois, mas na verdade era um grande malandro, um picareta, uma pessoa de péssimo caráter, que havia envolvido essa jovem no seu papinho. E ela vai se cansando daquilo. Atrai a atenção do Odorico, porque vira sua hóspede, graças aos truques que o Jairo quer passar para cima do próprio coronel, e claro que desperta a atenção de vários homens, né? E na cidade, ela, desencantada com o Jairo, acaba tendo, salvo engano da minha parte, um envolvimento que pode dar em alguma coisa com o filho do prefeito, o Cecel. Esses personagens são interessantes porque eles não são de Sucupira e criam um contraste com esse comportamento daquela pequena cidade. Tem outro olhar, um olhar que muitos dos habitantes dali talvez nem tivessem a oportunidade de ter também, porque eles eram cariocas, né? Talvez quem chegasse mais próximo deles e que não era rico fosse o Neco Pedreira. Pois bem, O Bem-Amado é uma novela que fez tanto sucesso, não só por ser colorida, mas pela sua história que representava o Brasil da ditadura, com todos os cuidados e desafios da censura, enfim, que depois, em 1980, foi resgatada para uma série que durante alguns anos foi semanal e no fim da sua trajetória passou a ser mensal. Mas
Quem é que inaugura o cemitério da cidade? Esse cemitério é inaugurado na novela? Sim. Quem inaugura o cemitério é o Odorico. Porque na reta final da novela, ele começa a ficar com cada vez mais raiva de Zeca Diabo. Porque se Zeca Diabo não tivesse a sua disposição de não matar mais ninguém, a vida de Odorico estaria resolvida. Ele inauguraria o cemitério. Chega a haver um processo de impeachment para tirar Odorico do cargo de prefeito, inclusive porque ele comete uma amoralidade total, que é de instalar gravadores no confessionário da igreja e com isso toma conhecimento dos segredos mais íntimos da população toda. E por esse meio torto é que Dirceu descobre a trama que o fez se casar com Dulcinea e assumir a paternidade do bebê, o Josimar, inclusive. Odorico vive uma crise na vida e tem uma ideia-mãe: forjar um atentado contra ele próprio. Assim, o povo voltaria a gostar dele, se compadeceria da sua situação. Só que, não muito antes disso, ele havia dado declarações muito pouco elogiosas à figura de Zeca Diabo, chamando-o de cangaceiro, de assassino, enfim. Tudo ao contrário do que ele falava em presença do capitão, como ele o chamava. Zeca Diabo, ao longo da novela, foi aprendendo a ler. Doroteia, professora que era, diretora da escola, se apaixonou pelo Zeca Diabo e foi ensinando ele a ler e a escrever de carreirinha, como ele dizia. E ele começou a ler devagarzinho, juntando as sílabas e tal, conseguia ler, com algum esforço, mas conseguia. E o doutor Lulu Gouveia se aproveitou disso, pegou um jornal de Salvador com declarações do Odorico sobre Zeca Diabo, deu a ele para ler, ele se revoltou e, convidado a participar da farsa de um falso atentado ao prefeito, faz uma cena clássica da história da teledramaturgia, que quando ele chega na prefeitura, Odorico já espalhou umas coisas, quebrou outras, derrubou cadeira, enfim. Ah, que bom que o senhor chegou. Agora nós simulamos aqui um ambiente de luta, o senhor dá uns tiros para cima e pode ir embora, pega seu cavalo, que aí daqui a pouco a imprensa chega e eu sobrevivi, dou a declaração que eu tenho que dar, enfim. Aí ele fala assim: é bom o senhor pegar realmente o seu revólver, mas é para se defender de verdade, porque eu vim aqui para lhe matar. O senhor é um homem de muitas palavras e muitas papas na língua. Mas agora chega de conversa e aponta com vontade de matar o Odorico. Ele atira. Os dois atiram. Mas a bala de Zeca Diabo pega em Odorico. A de Odorico não pega em Zeca Diabo. Odorico então morre e inaugura o cemitério que ele queria tanto inaugurar. Queria tanto que quem morreu para inaugurá-lo foi ele mesmo. Mas no primeiro episódio da série, em 1980, ele ressuscita. Ele não está morto. Teve apenas um ataque de catalepsia. Então, cumpriu mais uma temporada de 5 anos, com episódios diretamente ligados a uma sátira da política nacional, como a novela já fazia na sua época, começo dos anos 70. Nós poderíamos aqui falar durante horas sobre o Bem Amado, que é um dos maiores clássicos da televisão brasileira, mas eu convido você, eu conheço você, é bom, né? Eu convido você a acompanhá-la agora que ela está inteira lá no Globoplay. Um presente para todos nós noveleiros que já conhecíamos ou que podemos conhecê-la agora. Essa obra tão importante da nossa TV, que é O Bem Amado, de Dias Gomes, um dos dramaturgos mais importantes que temos também. TBT da TV, na semana que vem, está de volta. Um grande abraço a você. Obrigado pela sua audiência sempre. Tchau.